Rapaziada, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. E ontem, acredite ou não, o Fluminense passou de fase. Passou para as quartas de final, derrotando a Inter de Milão. E também, o Manchester City perdeu para o Al Hilal e foi eliminado. Jogo de 4-3, jogo muito bom de se ver. Manchester City fez um gol, depois o Al Hilal empatou, depois o Al Hilal virou, depois o Manchester City conseguiu empatar, aí na prorrogação o Al Hilal fez um gol, né? E depois o Manchester City empatou de novo, aí no final o Marcos Leonardo teve a chance e fez o gol. Aí ficou 4-3 no placar final. E no caso do Fluminense, que ganhou de 2-0 da Inter, com gol do Cano e do Hércules. E também o Fluminense teve um gol que foi anulado pelo VAR. Mas no vídeo de hoje eu quero dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que fala que o Renato Gaúcho usou o jogo do Flamengo e Bayern como uma lição, né, para o jogo do Fluminense. Então vamos aqui dar uma olhadinha nesse vídeo. Foco e concentração, que você fala muito sobre foco e concentração, que isso é uma das peças chaves, né, para o Fluminense vencer os jogos e ter melhores atuações. Mas como é que você trabalha isso no elenco? Como é que você passa isso para os jogadores para estimular que eles tenham essa concentração por 90 minutos? É muito fácil, pelo menos da maneira que eu trabalho, na sala de vídeo. Eu passo o vídeo, eu mostro exatamente o que acontece nos outros jogos quando não se tem atenção. Mostro para eles quando a gente não tem a concentração total do que acontece com a gente também. Então eu mostro na teoria, no vídeo, e cobro deles na prática dentro do campo. Então os exemplos estão aí. Concentrou, ficou focado no trabalho, você vai evitar que se tome um gol. Então eu falo para eles, se o adversário tiver que fazer gol, tem que fazer gol por méritos do adversário. Então isso eu martelo muito na cabeça deles. Eu falo para eles o tempo todo. Muitas vezes eu estou assistindo jogos. Hoje mesmo estava vendo o jogo do Flamengo antes de vir para cá. Aí estava com alguns jogadores lá. Aí as coisas acontecem dentro do campo. Eu mostro para eles. Tá vendo? Olha ali. É o que eu falo para vocês. Se não concentrar, a coisa vai acontecer. Ela acontece a favor e acontece contra. Então esse foco no trabalho, essa concentração no trabalho é a coisa que eu fico o tempo todo em cima deles. No vídeo e na prática nos treinamentos. É isso aí, eu concordo muito com o Renato Gaúcho. Concentração do jogo é tudo, né? Porque o Flamengo, por exemplo, entrou meio desconcentrado, entrou nervoso e logo cedo fez um gol contra. E quando toma um gol contra um time grande igual é o Bayern, tem que sair pro jogo. Tem que sair pro jogo para tentar empatar. Só que nesse tentar empatar, acaba deixando espaço lá atrás. O 1-0 que tava ruim, vai para um 2-0 que fica pior ainda. Ontem eu vi no Instagram um post que fala do Luiz Araújo, eu achei muito legal isso. E mostra também o quanto que ele dá a vida em cada jogo do Flamengo. Ontem, por exemplo, esse post aqui, Luiz Araújo correu 11,1 km contra o Bayern de Munique. Ele foi o jogador do Flamengo que correu maior distância no jogo e perdeu apenas para o Kimmich, né, o volante do Bayern de Munique, correu 11,7 km. Então, infelizmente ele errou, mas é aquilo, ele não deixou de correr pelo Flamengo e nunca deixa de correr pelo Flamengo. Eu sei, nos outros jogos também, ele sempre corre e sempre dá a vida mesmo no jogo do Flamengo. É isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia tá falando um pouco desse jogo do Flamengo ainda. Hoje é terça-feira, só que ainda a repercussão continua bastante, né? Gente, ô Mauro, o Vamp, o Flávio Prado, o Piperno, eles falaram muito, né, da postura do Flamengo, que eu também achei muito elogiável. Só que eu não acho que todos os erros foram só pela competência do Bayern, como muito está se falando. Eu acho que o último erro, principalmente do Luiz Araújo, era muito evitável, porque o Flamengo tinha acabado de fazer o 3-2 e poderia ter evitado tentar driblar 4 alemães na defesa. Então eu acho que ali é um erro não só induzido pelo Bayern, mas também eu achei burrice do Luiz Araújo naquela situação, arriscar na defesa, e o do Arrascaeta também. Esses dois me incomodaram mais. O Goretzka sozinho é muito incômodo, não achei erro do Luiz Araújo. Agora, o Goretzka ficou 3 segundos podendo pensar o que ele iria fazer. O primeiro gol eu não achei tão bobo assim, gol de escanteio, tudo bem. Agora, eu acho que são erros que, o Bayern é muito forte, mas o Flamengo também teve um grande ponto de incompetência, principalmente, na minha opinião, do corpo mole do Arrascaeta no segundo gol
que ele até tenta fazer a falta, e até o chute dele não derruba o Kane. Que ele tenta fazer a falta, e o último gol, Mauro, eu acho que foram erros não só pelo potencial do Bayern de Munique, mas eu acho que muitos desses erros poderiam ser evitados também pelo Flamengo. Isso aí volta naquilo, né? Igual o Renato Gaúcho disse, é a concentração do time. Esse lance do segundo gol, eu lembro, o Arrascaeta tentou parar o Harry Kane na falta, não conseguiu, ele inclusive deu um chute, o Harry Kane chutou e ainda teve o azar de desviar no Léo Ortiz, bater na trave e entrar no gol. Já no quarto gol do Flamengo, sim, eu acredito que foi um erro do Luiz Araújo, só que o Flamengo e o Luiz Araújo tava meio que cercado por bastante jogadores do Bayern de Munique, né? Acho que eram uns 4 jogadores. Era sim evitável e dá para dar um chutão para frente. Só que tudo volta naquela frase do Renato Gaúcho, que é a concentração. Muitos gols que o Flamengo tomou era sim evitável e acabou que a gente perdeu. Eu acredito que se tivesse levado para prorrogação, a gente teria uma chance muito maior de conseguir ganhar a partida. Porque em Miami estava bem quente. O time do Bayern de Munique vem de uma temporada inteira, tanto é que o Kimmich estava sentindo cãibra no final do jogo. Então, junta tudo isso, você vai ver que no final de 90 minutos, ter mais 30 minutos de prorrogação ia realmente cansar o time do Bayern de Munique e ia favorecer muito o Flamengo por estar em meio de temporada e por também estar acostumado com o calor do Rio de Janeiro. Pessoal, a notícia bem ruim também é que o Pulgar acabou fraturando o pé. Fraturou, na verdade, o 5º metatarso. Aqui, como vocês podem ver, fratura no 5º metatarso, a lesão do Pulgar. O volante do Flamengo tentou parar o Harry Kane, deu um chute nele, só que quem saiu pior foi o próprio Pulgar, que acabou fraturando o 5º metatarso. Pessoal, outra notícia aí é que o Gerson tá de saída pro Zenit. O Zenit acabou de pagar a multa pro Flamengo, né, depois dessa enrolação toda. O Al Nassr, a pedido do Jorge Jesus, até tinha pedido o Gerson no time, só que acabou que o Zenit pagou a multa ao Flamengo. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu tô começando esse canal aqui tem um pouco tempo. Na verdade, eu faço isso mais como um extracurricular, mas no futuro pode virar alguma coisa, eu não sei. Mas é isso aí, espero que gostem. Fui!